queridos alunos, dando sequência às nossas aulas sobre Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, nós iremos aprender hoje como é que a Constituição organiza os poderes, como é que organiza o formato de Estado, o sistema de governo e qual o regime de governo, e mais do que nunca, saber também quais os objetivos dessa Constituição para a sociedade. Tudo bem? Mas para isso nós iremos lá nos slides, porque nos slides nós nos resolvemos. Simbora para os slides, não vamos ficar aqui falando muito não, vamos analisar um negócio, não é, queridos? Então, a ideia aqui da aula hoje é saber diferenciar o formato do Estado, a forma de governo, o sistema de governo, o que é regime de governo, e saber o que é isso. Muito bacana, afinal de contas, você mora no Brasil, não é? Nós precisamos entender como é que nós nos organizamos para então modificar esse país, para colocar esse país no trilho da prosperidade, ou seja, na construção harmônica, a sobreviver de uma forma muito sadia, né, nesse país, nesse território que nós habitamos, né? E mais do que nunca, nos respeitarmos, não é verdade? Então, vamos para os slides, é aqui que a gente vai se resolver, tá bom, queridos? Então, o nosso nome, né? O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Esse que é o nome do Brasil, República Federativa do Brasil. Mas o que é uma república? O que é uma federação? Então, hoje nós iremos aprender isso aí, tá bom, queridos? Então, o Brasil é uma república federativa, tá bom? Constitucional. Por que constitucional? Porque há uma Constituição que vai delimitar todas as ações, todas as regras da nossa nação. De forma adotada em 1889. O Brasil é uma república desde 1889, com um fato histórico muito bacana, o 15 de novembro de 1889, a data da proclamação da república. Antes o Brasil era uma monarquia como forma de governar, agora é uma república, beleza? O Estado brasileiro está organizado em 3 poderes: o executivo, que executa as leis, o legislativo, que criam as leis, ok? O executivo ele vai executar o que o legislativo cria. Por exemplo, nós temos o direito de votar nos vereadores, nos deputados, são eles que criam as leis. E o executivo, prefeitos, presidente, governadores, eles vão executar essas leis. E o judiciário vai fazer o julgamento se a aplicação dessas leis estão sendo corretas ou não. E aí ela vai também ver também a questão da punição. Isso vale não só para a execução das leis, mas também o respeito do cidadão também sobre essas regras. Lembrando que cidadania é composta de direitos, mas também de deveres, tá bom, queridos? Beleza. E o nosso chefe de governo do Estado é o presidente da República, Jair Bolsonaro, né, que foi eleito democraticamente. Lembrando que em 4 anos nós temos eleições, e o Brasil, a Constituição brasileira permite a reeleição, ou seja, caso Bolsonaro faça um bom governo, as pessoas gostem dele, ele tem o direito de se candidatar mais uma vez ainda, tá bom, queridos? Então, a nossa Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo José Sarney, não é isso? Lembrando que quem vai presidir a Assembleia Constituinte, doutor Ulisses Guimarães, tá bom, queridos? Eles vão instituir o que nós chamamos de Constituição Cidadã, e nós vimos naquele vídeo sobre Constituição que o Brasil tem uma tradição de não respeitar as constituições. Nós já tivemos 7, né? Enfim, espero que o Brasil pare por aí mesmo, né? Não tenha mais, né? Essa é a 7ª Constituição brasileira, tá bom, queridos? Eu fiz a diferença entre promulgada e outorgada, né? Dessas 7, 4 foram promulgadas, tá bom, queridos? Enfim, e fiz um vídeo falando sobre o que é uma Assembleia Constituinte. Bom, galerinha, o artigo 1º da Constituição, ela vai definir logo algumas regras básicas, né? De como vai se organizar o Estado brasileiro, tudo bem? Enfim, olha aí que está dizendo, os princípios fundamentais do título 1 da Constituição. Olha que legal. A República Federativa do Brasil já está deixando claro que o Brasil é uma república federativa, tá bom? Formada pela união indissolúvel, ou seja, o Brasil é um Estado uno, indivisível, tá bom?
dos estados e municípios e também do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito, né? Ou seja, democrático porque o poder emana do povo, e aqui o parágrafo único, está deixando aqui muito claro, Brasil não tem dono, Brasil o dono é o povo. Todo poder emana do povo, que vai exercer esse poder por meio dos seus representantes. Esses representantes são eleitos pelo povo, então os representantes, os deputados, os vereadores, os governadores, os prefeitos, o presidente da República, eles estão lá porque nós os, né, elegemos, então nós temos o dever também de fiscalizar e tirá-los do poder se for necessário também, tá bom? Nos termos da Constituição. Repara aí, todo poder emana do povo, desde que o povo respeite as regras também, tá bom, queridos? O artigo 2º, né, está dizendo aí que os poderes devem ser harmônicos e independentes. Ninguém tem que se meter no lugar de ninguém aqui. Então, a função do legislativo é criar leis, a função do executivo é executar essas leis criadas e o judiciário vai julgar as leis, tá bom, queridos? Enfim, é tudo organizado mesmo. Então, agora aí nós temos que diferenciar e saber o que é forma de Estado, o que é forma de governo, o que é sistema de governo. Afinal de contas, qual é o formato de Estado do Brasil? Qual é a forma de governo do Brasil? Qual é o sistema de governo do Brasil? Nossa, né? Enfim, você vai ver que alguns países são federações, alguns países são estados unitários, alguns países são confederações. Na forma de governo, vocês sabem, Brasil é uma república, mas nós temos aí exemplos de monarquias. Por exemplo, a Espanha é uma monarquia, a Inglaterra é uma monarquia. Não é assim? Tá bom? E o sistema de governo também modifica também. O Brasil adotou o formato presidencialista. Por exemplo, os Estados Unidos é presidencialista. Mas existem casos, o caso da Alemanha, por exemplo, é um país parlamentarista. Bacana. A Inglaterra, embora utilize o formato de governo monárquico, mas o sistema de governo dela é um sistema parlamentar. Quem vai governar lá é o primeiro-ministro, tá bom? Enfim, muito bacana. E agora a gente precisa saber o que é isso aí, tá bom, amigos? Tá bom? Mas primeiro a gente precisa também identificar o que é uma nação, né? O agrupamento de pessoas que compartilham os mesmos costumes, estão dentro do território, tem algumas características super parecidas, idioma, cultura. Por exemplo, o Brasil, a maioria fala em língua portuguesa, nossa língua materna, não é verdade? Enfim, e um país que tem história, né? Que liga todo mundo, enfim. Tá bom? Então, nós somos uma nação, por isso, porque nós temos costumes enraizados, características próprias, idiomas, tá bom? E é lógico que as pessoas que chegam de fora, elas são inseridas à nossa nação também, porque elas passam a estar inseridas na nossa Constituição. Inclusive, a Constituição fala do acolhimento de estrangeiros, também fala disso tudo também, tá bom, galera? E o Estado, né? O Estado é o que eu falo para vocês, é aquela unidade administrativa que vai organizar o povo dentro do território, tudo bem? Esse Estado também vai ter um formato. O Brasil adotou o formato federativo, tá bom? Poderia ser outros formatos. Então, o que seria o Estado? O Estado é diferente de governo, a gente vai ver logo isso aí, tá bom? Ele vai se manifestar pelos poderes que vão organizar o povo, tá bom? E como é que isso funciona? Através de conjunto de instituições públicas que organizam, atendem e representam o poder político, tá bom, queridos? Enfim, lembrando aí que é legal pra gente que nós somos um país soberano, né? A nossa soberania foi conquistada no dia 7 de setembro de 1822, quando o Brasil rompe com Portugal. O Brasil passa a ser agora um Estado, ou seja, o que é um Estado? Né? Um Estado é um país soberano, que tem estrutura própria, com organização política própria, e vai ter aí também um conjunto de instituições que vão administrar a nação que está dentro desse território, tá bom? Ou seja, lembrando que as pessoas que estão dentro do território brasileiro, que a gente forma a nação brasileira, ela precisa ser organizada através de diversas instituições. Por exemplo, a polícia, deixa eu ver aqui, os prédios públicos, ter uma constituição, ou seja, o Brasil precisa de uma organização política, então o Estado que vai fazer isso aí, tá bom, queridos?
Através de quem? Das pessoas que estão governando. E essas instituições vão organizar, começar a tomar algumas decisões que vai organizar o coletivo dentro. Você imagina se todo mundo quiser fazer o que bem entende. Então, é necessário ter aí um conjunto de instituições, tá bom? Que vão organizar essa nação dentro do território, né? Enfim, isso aí nós chamamos de Estado. Lembrando também que o Estado, né, ele também a gente pode entender também como o grupo de pessoas que estão dentro desse território, tá bom? Nós vivemos em sociedade, nós buscamos nossas metas próprias, nossos objetivos, tá bom? E para garantir o funcionamento da sociedade, que toda essa sociedade tenha uma convivência harmônica, o Estado vai reunir diversos objetivos, né, de caráter fundamental, ou seja, o Estado para organizar todos os anseios coletivos, ou seja, para trazer a convivência harmônica entre as pessoas, a questão do respeito, eles vão criar regras, né, que vão ser efetivadas por diversos órgãos estatais, tá bom? Por exemplo, só dar um exemplo para você de Estado, por exemplo, agora o Brasil está passando por essa epidemia, né, do Covid. Então, o Estado teve que ajudar as pessoas. Por exemplo, algumas pessoas receberam recursos em dinheiro, os hospitais, mesmo alguns de forma precária, mas atende as pessoas. Você liga 192, 193, o bombeiro está chegando, o bombeiro, a polícia, os hospitais, eles fazem parte do Estado para organizar, tá bom? O Estado também, para efetivar esse atendimento ao coletivo, à sociedade, para manter a harmonia entre as pessoas, vão criar os poderes para organizar a vida social. Você também tem políticas públicas para poder atender toda essa coletividade e também as ações do governo, tá bom, queridos? Que é muito bacana a gente também discutir isso aí, tá bom? O que é o governo, saber diferenciar. O governo, o que é o governo, então? O governo seria um conjunto de pessoas, né, que vai orientar essas instituições que eu falo que fazem parte do Estado, tá bom? Eu diria que são um conjunto de pessoas que vão organizar essas instituições de uma forma temporária, através do poder político, tá bom? Ou seja, quem vai fazer parte do controle desse Estado é justamente a representatividade de pessoas que nós escolhemos para governar, para dirigir o país, tá bom? Olha aí, ó. O que seria o governo? São as instituições do Estado que administram e exercem o poder político. Ocorre, em geral, dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. São eles que vão determinar as regras, né? Fiscalizar se essas regras estão sendo cumpridas ou não e o mesmo executá-las também, tá bom, queridos? Muito bacana essa diferenciar governo e Estado, tá bom, queridos? Enfim, Estado é diferente de governo, não pode esquecer disso aí. O Estado é o que a gente chama de conjunto de instituições que organizam o território e o povo. E o governo é algo passageiro, seriam as pessoas que estão dentro dessas instituições e passam a organizar o Brasil, a administrar o Brasil. O Brasil é um Estado, tá bom? Enfim, que tem regras próprias, leis próprias, é soberano e tem essas instituições que precisam funcionar justamente para organizar o povo, organizar a nação brasileira, tá bom? Olha aí, ó. É o conjunto das instituições que formam a organização política e administrativa de um povo, de uma nação. O governo, as Forças Armadas são instituições, por exemplo. Precisa aí um povo de fora está invadindo o Brasil. Então o Brasil se organiza, né, em torno das Forças Armadas para poder defender o povo brasileiro. Por isso o Exército, a Aeronáutica, a Marinha são importantíssimas a existência dessas instituições. As escolas públicas, né, para poder fomentar a educação. É lógico que como vai educar as pessoas, de que maneira eu vou qualificar as pessoas. Aí isso é tarefa dos representantes que nós escolhemos para que eles possam oferecer escolas públicas decentes, que façam a diferença na vida das pessoas. Se esse tipo de coisa não está funcionando, nós temos que mudar o governo, tá bom? Porque o Estado sempre vai existir. O Estado, se ele for bem governado, ele vai ser um Estado que vai cumprir a função dele, né? Qual é a função do Estado? O Estado é organizar a nação. Através do quê? Das instituições. Agora,
quem dirige essas instituições são pessoas eleitas por nós. Então, por isso que nós precisamos estar de olho em quem estão dirigindo as instituições. Teve uma aula aí, por exemplo, teve um aluno que falou assim para mim, professor, que a polícia é aquilo, que a polícia é aquilo. Não, a polícia é algo muito importante, porque quando nós estamos em perigo, nós ligamos lá o 190, a polícia vem nos defender, não é fácil esse trabalho, não. Agora, se existem pessoas erradas dentro da polícia, como existem pessoas erradas em outras profissões também, o que nós temos que entender é o seguinte, é cobrar dos representantes que façam lá um gerenciamento melhor da polícia para que determinados erros não aconteçam, mas não criminalizar uma instituição muito importante que é o caso da polícia, tá bom? A polícia existe para defender a gente dos bandidões, das pessoas mau caráter, não é isso? Enfim, que fazem mal a gente. Então a polícia é algo bom, a polícia não é ruim, nunca. Agora, se uma pessoa ou outra dentro da polícia acaba fazendo coisas erradas, é importante que os representantes estejam atentos à corregedoria, a punições, retirar essas pessoas, os maus elementos dessa instituição que é tão importante, e também o povo precisa também valorizar muito, né? Afinal de contas, é um trabalho muito difícil, né? Quando a gente está em perigo, o pessoal liga lá 190, coitados, eles vão lá trabalhar para socorrer as pessoas, não é verdade? Enfim, as prisões, a prisão é a instituição do Estado, por quê? Aquelas pessoas que não querem cumprir as regras, querem fazer o mal, então, o Estado vai lá e prende elas, tá bom? Tribunais, polícia, posto de saúde. Vamos fazer vacinação em massa. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar a vacina. Então, o que vai acontecer? Através dos impostos, os governantes compram as vacinas necessárias e aplicam nas pessoas. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Então, o Estado vai oferecer os hospitais públicos para quê? Para que as pessoas, quando estejam doentes, vão lá se tratar. Tá bom, queridos? Então, qual é a função do Estado? Olha aí, existem várias funções, como está dizendo aí, públicas, coletivas, ou seja, de ofertar escola pública, policiamento, também arrecada os impostos, faz a organização da sociedade, enfim, várias situações, faz fiscalização, várias atividades privadas, enfim, controle de estradas, tem tantas políticas, tantas coisas o Estado pode fazer, tá bom? Tá bom? Mas a principal função do Estado é servir a sociedade. O Estado não pode ser algo que vai machucar a sociedade. Pelo contrário, ele existe para servir a sociedade. Então, é muito bacana que a gente esteja de olho em quem está governando esse Estado, tá bom? Porque o Estado ele vai fazer aquilo que é determinado, ou seja, quem governa que vai tornar o Estado ruim ou bom. Então, cabe a gente escolher melhor os nossos representantes, tá bom? Então, servir a sociedade como? Controlar a lei, manter a ordem, defender o nosso território das ameaças externas e para organizar certos serviços básicos à população, como saúde, educação, aposentadoria, enfim, várias outras coisas. A segurança pública, mas tá perigoso porque quem está governando não está de olho nisso aí. Então a gente tem que trocar. É assim que tem que ser. Tá bom, queridos? Então, qual é o objetivo da Constituição? Né? Tem um objetivo fundamental, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá vendo? O Estado tem como objetivo propiciar o bem-estar, a harmonia social, a qualidade de vida e garantir todos os meios para que a democracia seja exercida. Então, se tiver alguém tirando seu direito de participar politicamente, isso não pode acontecer, tá bom? Então, a Constituição brasileira de 88, ela deixa muito claro porque ela quer buscar a igualdade de oportunidade entre as pessoas, garantir a solidariedade, garantir a liberdade, garantir o teu direito de ter as coisas, a propriedade, liberdade de expressão desde que ela seja respeitosa. Ela busca garantir a sua participação política justamente para que você possa cobrar se esse Estado está fazendo as coisas boas ou ruins, tá bom? Então, meu amigo, o que eu quero dizer para vocês aqui, gente, que as instituições elas são governadas por pessoas de forma temporária. E somos nós os culpados, na verdade, de muitas coisas que acontecem de errado. Por exemplo, se na sua rua tem buraco, a gente precisa cobrar dos vereadores, para que eles também fiscalizam o executivo, para que os vereadores pressionem o prefeito
que tem que executar as leis, ok? E as leis dizem que nós temos que ter segurança, nós temos que ter saúde, nós temos que ter educação. Se ele não sabe fazer isso, então não se candidata. É assim que eu falo sempre. Ah, eu não consigo. Então sai daí, meu amigo. Tá aí por quê? Tá bom? E somos nós que escolhemos as pessoas, tá bom? O Estado é uma coisa parada. Mas quem vai fazer movimento é justamente quem governa. Tá bom, queridos? É isso que a gente tem que entender. Tá bom? Enfim, depois que a gente aprendeu qual é a função de um Estado, o que é um Estado, é bacana aí a gente falar um pouquinho das formas de governo, né? Como eu vou governar? Então, a Constituição do Brasil diz, a gente vai governar com formato republicano. O Brasil já foi uma monarquia. Por exemplo, a Inglaterra lá, eles decidiram o seguinte, que o formato de governo deles é uma monarquia, eles não querem república. Tá bom? Entendeu o negócio? Então, a forma de governo do Brasil... o que seria o formato? O que é a forma de governo? O que é isso? Tá? É como o governo se organiza e divide os seus poderes. Tá? E como eu vou aplicar esses poderes sobre as pessoas de quem é governado. Tá bom? Então, quem vai fazer isso é uma república. Então, o Brasil, anota isso aí, o Brasil adotou como forma de governo o formato republicano, tá bom? Na república o poder emana do povo, o chefe de Estado é eleito pela população e os seus representantes ficam no cargo por prazo determinado. Isso é o contrário de uma monarquia, o rei fica lá para sempre. Tá vendo aí? Ao contrário da monarquia, o chefe do Estado visa o bem comum da sociedade. Bom, isso aqui tá meio forçadão, porque depende muito, porque existem monarquias onde o rei respeita a Constituição. Existem monarcas absolutos, tá bom? Enfim, então o Brasil adotou como forma de governar uma república. Então, o Brasil, ele, como forma de Estado, é uma federação, a forma de governo dele é uma república. E nós temos dois tipos de forma de governo. Ou pode ser uma monarquia, ou pode ser uma república, tá bom, queridos? Bom, e o sistema de governo? O que é isso? O que é isso, né? Como eu vou organizar os poderes, tá bem? Então, o Brasil entende que o poder, nós iremos eleger um presidente, tá bom? Podia ser um primeiro-ministro, podia ser uma coisa mista, presidente e primeiro-ministro, tá bom, queridos? Então, no caso, o sistema de governo é mostrar como que esse governo vai se relacionar com os poderes, tá bom, queridos? Então, ele vai, por exemplo, olha o que está escrito aqui, ó, sistema de governo. Então, no sistema presidencialista, olha só, nesse sistema, os poderes executivo e legislativo são separados e independentes. E o presidente acumula cargos de chefe de governo e chefe de Estado. O Brasil é uma república presidencialista, mas podia ser misto, ó, semipresidencialismo. Um sistema de governo, um chefe de governo e um chefe de Estado dividem o poder executivo, ou seja, administram os Estados junto, um primeiro-ministro e um presidente. É o caso da França. Tá bom? E podia ser também um parlamentarismo, ok? Enfim, então as formas de governo estão relacionadas ao número de governantes. Eles vão determinar quem governa, como governa, tá bom? A quantidade de pessoas que exercem o poder. Olha aí, do semipresidencialismo estão dizendo o quê? Que o chefe de Estado e o chefe de governo vão administrar o Estado juntos, tá bom, queridos? No caso do Brasil, quem vai fazer isso é o próprio presidente, que acumulou cargos de chefe de governo e chefe de Estado, tá bom? Enfim, e no caso do parlamentarismo, seria aí a ideia de um primeiro-ministro, tá bom, queridos? Indicado pelo próprio parlamento. Agora, quando eu falei para vocês, uma monarquia, ela pode ser uma monarquia absoluta, onde o rei manda e desmanda, tá bom? Ou ela pode ser uma monarquia constitucional, onde o rei ele vai governar de acordo com uma constituição, ou seja, ele tem um poder limitado, tá beleza? Bom, e aí o modelo republicano que é o nosso. Bom, então vamos lá. Qual é a forma de governo brasileiro? A forma de governo brasileiro é uma república. Qual é o sistema que o Brasil adotou de governar? O presidencialismo, tá bom? Então o Brasil é uma república presidencialista, não pode esquecer disso. Show de bola, galera? Bom, e aí o que é uma república? É uma forma de governar, que ela é latina, olha a influência de Roma na nossa vida, é coisa pública, é uma forma de governo na qual o chefe do Estado, é o presidente da República, é eleito pelos cidadãos para um mandato de duração limitada, ou seja, aqui no Brasil
4 anos, né? Exercido em nome do povo, pelo povo e para o povo. Portanto, o poder emana do povo ao invés de outra origem, como é a questão da hereditariedade do direito divino. Gente, só para vocês terem uma ideia, os reis do passado diziam que o poder vem de Deus e não do povo. Ou seja, a origem do poder deles era divina. Você imagina se um presidente que você não gosta, de repente, diz que o poder dele vem divino, enfim. E aí, como é que vai ser para tu tirar o homem se estiver fazendo um monte de besteira, não é verdade? Bom, olha aí, ó, de novo o artigo número 1. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos, né, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Tá bom, queridos? Então, o nosso formato de Estado, que eu falei para vocês, o nosso formato de Estado é uma república, desculpa, é uma federação. Tá bom, queridos? Enfim, o que seria o Estado, o formato de Estado? Eu falei de forma de governo, falei de sistema de governo, mas o Estado também ele tem um formato. Qual é o formato do Brasil? O Brasil adotou o formato federativo, tá bom? Ou seja, é a maneira de que maneira o Estado se organiza dentro do território do povo, tá bom? E vai aplicar todas as estruturas de poder. Então, o Brasil é uma federação. O que é uma federação, um federalismo? Sistema político ou de governo em que a nação é composta, tá vendo aí, ó? É composta por vários estados que, embora possua relativa autonomia, compõem a federação. Então, o Brasil é dividido em 26 estados, ou seja, todos esses estados estão unidos, é uma união, tá bom? E o Distrito Federal, que é a capital, né? Ao todo são 27 unidades federativas e o Brasil possui 5 regiões: região norte, região centro-oeste, região sudeste, a região nordeste. Muito legal, você professor de geografia deve ter falado para vocês. Então, lembrando que a gente tem que sempre prestar atenção no que é governo. O que é o governo? O governo é um conjunto de pessoas, né, que vão governar, administrar as instituições que existem no Estado. E elas vão exercer um poder, geralmente, um poder político temporário, tá bom? Então anota aí, isso é legal para vocês, tá bom? Muito legal. O que é o formato brasileiro? Ó, forma de governo do Brasil: república. Sistema de governo: adotou o presidencialismo. Regime de governo: democracia. Poderiam ser outros. Por exemplo, o Brasil poderia adotar aí, por exemplo, um formato autoritário. O que seria o autoritarismo? Ele não vai permitir, por exemplo, vai permitir, por exemplo, a liberdade de expressão, essas coisas aí, tá bom? O Brasil, por exemplo, essas formas de governo podiam ser uma forma totalitária, que é o caso do nazismo. O nazismo tinha um sistema de governo totalitário, tá bom? Mas no caso do Brasil, ele adotou como regime de governo uma democracia, onde o poder emana do povo, tá bom? As pessoas, o povo que participa das decisões, tá bom? E o formato de Estado que o Brasil adotou, que eu falei para vocês, foi um formato de federação. Muito bacana. Poderia ser uma confederação, podia ser um Estado unitário, não, mas o Brasil adotou a federação porque existiam vários territórios dentro do Brasil e eles preferiram unificar todo mundo e todo mundo respeitar um pacto, né? Um pacto federativo, onde a União vai determinar as principais políticas públicas, onde os estados vão acabar respeitando, mas com muita autonomia, tá bom? Então, federação é isso aí, é o formato do nosso Estado, federação. O Brasil já foi um Estado unitário durante a monarquia em 1822, tá bom, queridos? E depois disso tudo aí, você vai fazer uma reflexão comigo, que é o sistema de governo, o que você entendeu por governar, qual a importância disso, o que é Estado, quais são os 3 poderes, indique as suas funções, né? O Estado se organiza através de 3 poderes. O Brasil é uma república federativa, correto? Então, a gente sabe que o Brasil é uma república federativa, certo? Então, a partir disso, qual é o nome do formato do nosso Estado? Qual é o sistema de governo que o Brasil adotou? Qual é o regime de governo que o Brasil adotou? Tá bom? E o 6, que vai valer 5 pontos, né? Escreva sobre a nossa responsabilidade enquanto cidadão na escolha de representantes, ok? Senão a gente vai colocar culpa no Estado brasileiro, vai colocar culpa na política brasileira, vai botar culpa na polícia, vai botar culpa no bombeiro, vai colocar culpa nos professores, mas lembrando que todos nós somos governados. Então, se algo está bagunçado,
Então, por que está bagunçado? Qual é a nossa responsabilidade disso aí? Já que sou eu que escolho os nossos representantes. Ah, mas os vereadores ganham muito dinheiro. Tudo bem. Mas quem foi que decidiu que eles ganham o salário que ganham? Por que a gente permite? Porque a gente não coloca a gente lá que vai modificar isso. É a nossa responsabilidade, tá bom? Por isso que nós estudamos essas disciplinas que buscam justamente que você conheça que Brasil você está vivendo, como ele se organiza, tá bom? Então todo país, qualquer país tem sistema de governo, forma de Estado, tá bom? Formato de governo, regime de governo. Então é bacana, já que a gente mora no Brasil, que é um território, é um país soberano, com uma Constituição, com uma nação que tem historicamente construída cultura, idioma, nós temos uma tradição histórica, né, que faz nos unir como povo, e lógico que nós somos um povo soberano. O que está acontecendo com o Brasil, então? Né? Nós precisamos o quê? Melhorar o quê? A nossa percepção sobre aquelas pessoas que nos governam. A gente não precisa ficar reclamando, já que a Constituição diz o seguinte, que o poder emana do povo, e somos nós que escolhemos os nossos representantes, não é isso? Então, o Brasil tem dono sim, e se chama povo brasileiro, ok? O que falta a gente é se empoderar disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço!